Fala sobre anjos. Fala sobre anjos também. E... Mas você sabia que o seu potencial é maior do que o dos anjos? Como assim? O potencial humano é maior do que o potencial dos anjos. Os anjos são inferiores a nós? Eles... Depende. Se você utiliza o seu potencial, sim, são inferiores. Quando um ser humano utiliza o seu potencial de alma, ele se torna superior aos anjos. Exatamente o que eu estou te falando. Exatamente. O ser humano é mais do que um anjo. Pode ser. Ele pode ser pior do que o animal mais cruel. Mas na Kabbalah fala sobre a queda dos anjos ou não existe isso lá? Não existe queda dos anjos, meu querido. Não? Não teve guerra. O que significa queda dos anjos? Vamos lá, me fala. É a revolta que Lúcifer fez por querer ser igual a Deus e levou um terço do céu, ele caiu. De novo, eu não quero, Deus me livre, ofender crença ou religião de ninguém, nunca faço isso no meu canal, nunca falo mal de nenhuma religião, tá? Então, com todo respeito, tá? Mas vamos analisar de forma correta, ainda mais quando você olha sobre Deus. Deus é o criador de tudo, a gente já falou, mas ele também criou os anjos. Ou seja, os anjos, eles são uma criação divina. Com livre-arbítrio ou sem livre-arbítrio? Os anjos não têm livre-arbítrio. Não podem decidir. Sabe por que é igualzinho? É igualzinho a pessoa depois que ela morre. A presença de Deus está lá do lado dela. Não tem livre-arbítrio. Não tem. Quando a presença de Deus está completamente junto de você, tudo que a pessoa quer fazer é unir-se a Deus. Tá? Então, se Deus é o criador do anjo, o anjo é parte de uma criação que ele está regido sobre leis do universo. Tá? Pode ser que nem sempre são as mesmas leis humanas, mas ele está sendo regido. Então ele é completamente limitado. Então como é que ele pode se revoltar contra Deus? É a mesma coisa que você falar que um ser humano se revoltou contra Deus. Ele pode se revoltar? Pode. Mas isso faz cosquinha em Deus? Uma formiga se revoltar com o ser humano? Exato. Contra o ser humano. Até dá uma picadinha. Uma formiga faz mais do que um anjo rebelado faria por Deus. E eu acabei de te falar que o ser humano tem um potencial maior do que o do anjo. Então, se um ser humano pode se rebelar? Pode, mas não faz nada com Deus. Então, a mesma coisa você pode falar de Lúcifer ou qualquer nome que você queira me dar. Não faz o menor sentido de você falar de um Deus, que é o criador de absolutamente todos os conceitos. Cara, vem menos do que uma formiguinha e tenta fazer alguma coisa com ele. Eu estava te perguntando porque tem um vídeo seu falando sobre anjos caídos no Eufrates, né? Da profecia e tal. O que é esse? Então, para começar, a ideia lá, tem uma profecia lá. Tá? Então, onde seria o Tigre Eufrates? Entender essa região do Oriente Médio? É perto. De novo, mais uma vez. Que país seria hoje? Irã e Iraque. Não é Kuwait? Não... Não, um pouquinho. Tá. Não exatamente. Agora, você tem profecias, algumas profecias que falam que quando determinadas nações se portarem mal, você vai ter sinais acontecendo com elas. Uma das mais fantásticas, é mais agora do que o Eufrates, porque o Eufrates está secando. E é uma profecia. Tá? Então, essa parte de anjo, às vezes, é o pessoal da produção que quer chamar atenção. Ah, tá. É um clickbait. Você conhece isso? Claro. Então fale sobre os anjos caídos no Eufrates. Isso aí, acabou. Pronto, já tem o corte agora, mas não tem anjos caídos, então. Não tem anjos caídos. Qual que é a explicação? Você tem anjos que... A verdade é que eu tenho que explicar isso melhor, mas então, só ia te falar que Amos, ele tem profecias que você vê elas acontecendo agora. Profecias que falam do Iêmen, profecias que falam que a Síria vai cair, mas tudo no mesmo lugar. Amos, se eu não me engano, capítulo 1, logo no comecinho. Você vê, tudo está acontecendo agora. Tudo. Eu tenho um vídeo também sobre isso. Impressionante, Rogério. Por exemplo? Cara, Síria vai cair. Cair significa o quê? Caiu o governo? Caiu o governo. Tem um governo que é corrupto, que é mau com a sua população, que foi o que aconteceu. Ele era um tirano. Ele matou, tá, centenas de milhares de irmãos dele sírios, tá, para se manter no poder. Impressionante. Então você vê isso acontecendo com a Síria. Ele fala do Iêmen, que eles vão se portar mal, e você vê que o Iêmen, sem nenhum motivo, atacou Israel. Tem mais duas nações lá que estão trazidas. É a faixa de Gaza. Está escrito lá, a faixa de Gaza vai ser destruída. No mesmo lugar, um versículo depois do outro. Mas não fala faixa de Gaza, fala o quê? Fala Asa. Em hebraico, Asa é Gaza. É aquela região. A gente fala hoje em dia, em hebraico moderno, a gente fala Asa.
Agora, qual é a história de anjo caído? Da onde que vem essa ideia? Não é a ideia de que anjos, porque eu te perguntei exatamente para entender você. Você está falando de anjo caído com a ideia de que existem anjos que se rebelaram contra Deus demônios. E aí viram demônios, mas o que acontece então? Que eles eles têm uma força, eles são uma força independente de Deus. Isso no judaísmo é heresia. Ah, é? Completamente, porque você está falando que Deus não é todo poderoso, ele é quase todo. Ou ele permitiu isso como mal? Ele criou o mal, mas o mal está sob o controle dele. Ele criou o mal. É uma criação dele. Ele faz o que ele quiser com o mal. Da mesma forma que ele faz o que ele quiser comigo. Tá? É uma criação dele, completamente sob o domínio completo de Deus. Então isso, não. Esse conceito de anjo caído que eu quis falar fortemente que não. Existe um outro conceito de anjo, que Deus criou seres que são chamados de Shedim. Shedim, entre anjos, demônios, e eles são seres que eles ficam entre o ser humano e anjos. E aí sim está escrito que Deus deu a possibilidade deles viverem também a vida terrena. Ah, é? Isso está escrito no final, antes da porção que fala de Noé. Logo antes... Tem alguma tradução para Está português? escrito que os filhos de Deus, que Bnei Elohim, eles se juntaram às filhas dos homens. Ah, são os Néfilins. Oh, Gigantes. exato, mas aí então uma das explicações fala que esses que gigantes de almas, gigantes porque eles tinham um poder espiritual diferente. Golias não seria um desses. De forma alguma, eles eram um ser humano de carne e osso igual a você. Tá? E aí, então eles se juntaram às mulheres e eles se corromperam e corromperam parte das pessoas. Então isso é uma forma de se revoltar contra Deus? É, livre-arbítrio mal. Mas eles não eram totalmente humanos, esses... Não eram totalmente humanos, nem totalmente, vamos chamar, divinos. Anjos, é. Exato. Era uma mistura. Isso, mas não é anjo caído que olha, agora eu sou uma força independente. Tem duas torcidas agora, Sei. Fla-Flu. Mas não. foi O por Flu causa seria deles? o bom. Sei. Tem que pagar a Série C, né? Não, vamos para outro. Vamos para outro. Eu ia falar que foi um prazer. Na verdade que eu nem sei. Mas o dilúvio seria para eliminar esses seres. Os Néfilins. Agora, se fosse só isso, não tinha destruído tudo. A humanidade se corrompeu. Ah, também por a isso. A humanidade toda se corrompeu. Chegou realmente a se corromper a ponto de que Deus fala, vamos dar um restart. Vai ter que começar tudo de novo. Por quê? Porque a poluição espiritual entrou em todas as camadas da existência que existe agora. De tudo que existe. Então, a gente vai precisar purificar com as águas. E sempre a água, se vê na Bíblia, é objeto não só de limpeza, é purificação espiritual. Verdade. Então, Deus manda isso aqui para purificar o universo e, dessa forma, começar de novo. E o dilúvio, qual que é a visão para os judeus do dilúvio? É igual ao dos cristãos? A verdade é que eu não conheço a visão dos cristãos. Tá. Mas a ideia do dilúvio, como eu falei, é dar uma nova oportunidade. Ela foi no mundo inteiro, não foi só nessa região? Foi no mundo inteiro. Foi no mundo inteiro e então sobrou Noé, a sua família. Existe um midrash, parte da Torá oral, daquela tradição oral, existe um midrash de que sobrou um Nefilim do lado de fora e que Noé alimentava ele. Existe uma opinião assim, fiz também um vídeo sobre isso, bem interessante, tá? Que seria quem? Og. Og, que era o rei de Bassan, deve ser em português, Bashan. Tá? Ele aparece em Deuteronômio. Ah, é? Você vai ver, algumas vezes aparece essa figura de Og, até que ele perde uma última guerra e sai da história. Tá? Mas ele era chamado de um gigante. Og era chamado de um rei que era um gigante. Ele deu origem a algum povo? Bashan. Eu não sei falar em português. Bashan? Talvez é Bassana, não sei. Tá. Realmente eu não sei falar. Tá. Depois de um tempo que você aprende, você fala hebraico, é difícil voltar para o português. É difícil porque os nomes em hebraico têm significado. É mais fácil de memorizar. Mas eu vou te contar uma coisa curiosa. Um minutinho aqui, vou abrir aqui um parênteses para você. Nome é uma coisa muito importante. Muito importante. Porque nome significa essência. O nome vem trazer uma essência de tudo. Eu posso falar de um animal. Pode te falar 2 exemplos de animal legal, tá? Depois eu vou falar de mim. Meu nome, tá? Tá.
Qual o animal que você sente que ele dá mais o coração dele, que ele vem mais, assim, mais conexão com o ser humano? Cachorro. E a fé. Como é que se fala cachorro em hebraico? Kelev. O que é Kelev? Lev é coração. Kelev, lev, ele é kulolev, ele é todo coração. A essência do cachorro é que ele é todo coração. Ele dá tudo para o dono dele. Né? Ele se entrega completamente. Não importa, né? Quando você chega em casa, então às vezes quem vai te receber teve um bom dia, teve um mau dia, vai te receber mais alegre ou menos. O cachorro não. Faça chuva, faça sol, tem dinheiro, não tem dinheiro, ele vai estar sempre lá latindo para você, pulando em cima de você, ele é todo coração. Nome é essência. Outro nome interessante é algo bíblico. Hamor. Hamor é burro. Hamor significa homer, matéria. O burro ele é materialista. Em que sentido? Existe um versículo bíblico que ele fala Yadá shor koneu. O touro sabe quem é o dono dele. Ve hamor, mas já o burro, evus bealav. Quem dá comida para ele é o dono dele. Ele é materialista. Ele não importa para ele o dono. Então não importa quem me dá comida. Então a essência dele é matéria. Tá? Tem pessoas que são como o burro. Interesseira. Né? Quem dá, interesseira completamente. Então, o que é uma pessoa muito materialista? Então, por isso que o nome do burro é Hamor. Então, o nome sempre vai trazer uma essência e vai ter uma influência na sua vida. Por exemplo, o meu nome. O meu nome, curiosamente, em hebraico, em português é Rony, mas em hebraico também é. A pronúncia seria Roni. Rony. Como? Rony. Pô, o cara sabe tudo. Aprende rápido. Você fez academia de Moisés? Fiz. Agora entendi. Agora é sério. O que é Roni em hebraico? Alegria. Quando eu peço para as pessoas, olha só, pessoal, eu quero que vocês tentem encontrar duas qualidades sobre mim. A minha sogra nunca encontrou. Na vida, tá? Mas quando eu peço isso, eu falo, pessoal, faz um esforço, pô, sejam legais comigo. Eles falam, pô, você é um cara simpático, você é um cara alegre. Eu falo, sabe qual é o meu nome? É Roni, alegria. O nome te influencia. Então, o nome é algo muito, muito, muito importante. Tá? E no mundo espiritual também ele tem um poder, né? Ele tem uma... Completamente, completamente. Por isso que é muito importante escolher nomes positivos. Quando a pessoa tem filho, não inventa nome ou não dá nome de pessoas más. Dá nome de personagens positivos, seja da sua vida pessoal, seja da Bíblia. Mas sempre nomes positivos. Não inventa, não faz coisa errada, porque pode sair ruim. Pode dar errado. E o nome dá muita influência. Pensa, eu acabei de falar de mim. Eu fiz esse exercício com dezenas de grupos. Meu filho chama Noah. Fantástico. Fantástico. Mas você chamou ele em hebraico, então? É. Não chamou de Noé? Não, Noah. Noah, exatamente no original. Legal. É. Noah, o que significa Noah? Noah, por um lado, significa agradável. Uma coisa que ela é suave. Ele é assim? É. Ahá! A gente combinou, não combinou não? Não, mas é. Interessante. Noar também, olha só, agora eu vou talvez tocar no seu coração. Noar também significa consolo. Quando você olha para ele, você sente um consolo. Uma coisa boa eu fiz. Com certeza. Com certeza. Então você vê que o nome, olha como ele mexe nele e em você. Nome é muito, muito, muito poderoso. As pessoas não sabem disso. Muitas pessoas perguntam, vale a pena eu ter um nome hebraico? Poxa, se você está querendo subir espiritualmente, está querendo isso, vale a pena. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é não judia, quer se converter, o judaísmo não é proselitista, mas uma pessoa que vem e quer se converter, ela adota um nome hebraico. A gente tenta ensinar para ela escolher um nome forte, positivo. Aí eu falei Og, porque eu falei Og, rei do Bashan, eu falei, cara, quando você começa a falar em hebraico, você não consegue mais falar em português, porque os nomes mudam tudo. Você fala Noé, mas não é Noé, Noé não tem significado, Nor tem. Cada nome bíblico que você pegar, ele tem significado. Qual o significado de Ezequiel? Qual? Em português, eu te pergunto, tem? Não. Não, mas se você pegar a palavra em hebraico, Yehezkiel, Ezequiel, que é Yehezkel, Hazak, ele é forte.
Ele é forte, pensa como ele foi forte na vida dele, na profecia dele, como ele teve que ser forte para os desafios que ele teve na época dele, inclusive das profecias que ele teve a profecia dos ossos secos, que depois ele profetiza que ele vê um campo cheio de ossos secos, e esses ossos ganham vida. Uau, maravilhoso! Ele é uma pessoa que tem uma força, Yehezk, com K no final, e depois o nome de Deus, a força de Deus, está nele. Ele tem uma força divina. Então uma pessoa dá o nome Ezequiel, poxa, é legal, mas qual o significado? Você só aprende em hebraico. Yehezkel, a força de Deus. E isso vale para cada coisa. Então é uma diferença. De novo, eu não gosto de ser pedante, mas estudar a Bíblia em hebraico, aprender o significado, Muda tudo. muda tudo. Muda completamente.